Saudação a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso. Espero que você esteja bem em todo o seu maneira de viver. Esse Espírito Santo da graça que está em Jesus Cristo esteja manifestado na tua vida. Seja você cristão ainda, já ou não. Bem, antes de começar esse vídeo, eu quero me dirigir, que esse vídeo é sobre o nosso irmão Thales Elias, do famoso canal Teologar. Me dirigir aos irmãos que estão vendo esse vídeo e também ao próprio irmão Thales Elias. Esse vídeo não é ofensivo de nenhuma maneira e não venha criticar a pessoa do irmão. Pelo contrário, deixar bem claro que este vídeo é feito por alguém que é um admirador profundo do irmão Thales Elias, da sua profissão de fé, da sua caminhada espiritual, em que ele tem feito nesses anos junto à sua esposa, na defesa do evangelho, um grande teólogo, apologeta, né? Professor da Bíblia, pastor, como diz ele, bispo, né? Presbítero, bispo, ensinando cursos maravilhosos, libertando pessoas de algumas correntes. E como sabe, né? Eu tenho uma admiração muito grande por ele. Siga os vídeos dele, estou inscrito no canal do irmão. Então esse vídeo não é para atacar o irmão em si. Mas eu tenho que deixar claro uma coisa, que um apologeta, ele não pode colocar acima de tudo, ele tem que colocar acima de tudo a defesa do evangelho. Em alguns casos não pode deixar sentimentos pessoais e também problemas familiares, coisas desse gênero, a interferir na discorrência, na discussão do assunto, na estudação de um caso. E não se sei até que ponto isso pode ser pessoal ou pode realmente ser caso a falta de conhecimento particular de certos tipos de comportamento e alienação parental. Bem, falei bastante. Então esse vídeo é destinado aos irmãos que fazem a defesa do evangelho. É sobre CCB é uma seita? Sim ou não? É uma seita. Então nos vídeos do irmão Thales Elias, nos vídeos dele diz assim, ele fez um vídeo ano passado que ele fala, CCB é uma seita? E naquele vídeo foi bastante vago e ele disse que não, que a CCB seria simplesmente uma igreja com características de seita, mas com problemas doutrinários como outras têm. Eu estive na Congregação Cristã no Brasil durante 8 anos, 3 como visitante, 5 como membro, e já estudo as escrituras há mais de 25 anos. E pela pouca experiência que eu tenho e nessa vida, tanto em seitas que eu participei como as igrejas evangélicas, a gente nota assim que a congregação cristã é uma seita. Então no primeiro vídeo que o irmão fez há um ano atrás, ele fala que a igreja não seria uma seita, mas uma igreja com problemas doutrinários semelhantes a uma seita como outras têm. Então vamos refutar esse vídeo com todo respeito ao irmão. Desde já eu falo para o irmão, né? Não é contra pessoalmente o irmão, mas é contra a ideia de pensamento. Estou defendendo a fé. Defesa da fé. Ela tem que colocar em primeiro lugar a escritura, a defesa do evangelho, doa que doer. O evangelho tem que ser defendido para aqueles que querem defender o evangelho. Não podemos defender o evangelho morno, e muito menos um evangelho frio, é o evangelho quente da graça, salvação, eficaz, vivo, poderoso. Paulo foi censurar Pedro em rosto quando ele estava com um comportamento, não era nem citação bíblica. Paulo tinha um comportamento diferenciado entre os judeus e os gentios. E Paulo, quando esteve lá, censurou ele pelo comportamento. Então eu estou hoje não censurando o irmão em si e nem a sua carreira brilhante. Eu sou fã do irmão, mas é o comportamento. Bem, não sei se até que ponto isso é pessoal ou se esses problemas são gerados por desconhecimento total de causa. Mas no vídeo que o irmão fez há um ano atrás, que ele fala CCB seria uma seita, o irmão tem muitos seguidores, ele sabe. Ele deixa claro lá que ela não seria uma seita, como eu já disse, teria problemas doutrinários, né? Então o que acontece? Mas ele relata no vídeo que ele tem parentes na igreja, e deixou aparecer para nós, que somos apologistas, que parece que o irmão Thales, com todo respeito, não quer magoar parentes que estão lá. Ele falou que tinha parentes lá e conhecidos lá. Então parece-me que ele não quer magoar pessoas lá, causar um mal-entendido, uma estranheza. E também me parece muito, quando ele diz que ele não está atacando a igreja de nenhuma forma tal,
que ele está sendo muito sucinto a não receber qualquer tipo de processo, o que é vergonhoso para nós, que algumas denominações processam as pessoas que são da mesma fé, só não são da mesma doutrina humana, mas a doutrina cristã somos. Então, longe de mim, espero que o irmão não me processe por eu chegar e fazer esse vídeo público, né, sobre esse assunto. Eu estive lá há alguns anos, e assim como outros irmãos que defendem o evangelho e buscam uma reforma, talvez, para combater essa alienação de massa, as depressões, suicídio, todos os tipos de alienação, e também a propagação de sectarismo no Brasil. Eu podia citar vários irmãos aqui, né, que tem canais que defendem Jesus Cristo e a sua palavra, né. Eu não vou citar todos eles, né, seria bem lógico citar alguns irmãos, todos eles, muitos irmãos, muitos, cresceu muito. Tem canais femininos agora defendendo Jesus Cristo e a sua palavra, e para poder vamos usar um neologismo aqui, já não é desalienar, é desalinear, é que é linear, né? No segundo vídeo do irmão, ele fala sobre exclusivismo, e fala que talvez o exclusivismo, né, um segundo vídeo que ele fez, seria o motivo dela ser comprada a uma seita. Bem, vamos chegar no assunto. Exclusivismo, orgulho cristão, separatismo, sentimento sectário, de magoar outras denominações, não fazer parte da ceia de outras igrejas, distanciamento do corpo. Não é crescimento espiritual do corpo, mas é separação do corpo. O corpo de Cristo tem que crescer e se multiplicar, e não ser cortado aos pedaços e separado, porque se você corta um galho de uma árvore, ele não recebe a mesma seiva, automaticamente aquele galho vai secar, vai apodrecer. Se aquele galho foi enxertado de volta naquela árvore, se ele tiver uma boa cura, um processo de cura, ele pode ser novamente ligado e receber a seiva e ter vida. É a mesma coisa que acontece com a igreja. A igreja em si, ela se separou das igrejas, ela se autodomina a obra de Deus, única e verdadeira, mediante circulares estatutos, durante os 84 anos da fundação da igreja, né, que ela foi fundada em 1936, né, nesses parâmetros, nesses moldes. De 36 para baixo, ela não tinha os mesmos costumes, não tinha as mesmas doutrinas e não tinha o mesmo comportamento, né. Então, o que acontece? Ela se tornou uma seita, e seita herética, com revelações particulares, revelações de líderes, visões e coisas desse tipo. E já no meio dela, ela combate alguns tipos de pessoas que têm também revelações particulares, né? Porque eles se dominam o corpo ministerial da igreja como os únicos dignos de revelações particulares. Não sei quem está mais errado, mas é uma seita. O que acontece? Esse vídeo é para refutar esse vídeo que o irmão Thales fez. Porque logo, alguns meses depois, recentemente, no canal do irmão Teologar, do irmão Thales, ele tem vídeo sobre o que é uma seita. Aí nesse vídeo ele fala o que é uma seita, as características de uma seita. E daí esses vídeos são usados por irmãos que são apologistas e defensores da reforma na CCB, que esses vídeos são citados para mostrar que a congregação é uma seita. Mas isso o irmão podia ter feito quando ele fez o vídeo, há um ano atrás. Em vez de fazer vários vídeos falando sobre seitas, no caso, como ele faz em várias denominações, ele poderia ter feito esse vídeo, né, bem mais profundo e declarando realmente que a CCB é uma seita. Tanto que na época ele falou que não era, e mesmo assim foi refutado por um canal de um famoso fanático religioso da CCB. Então, eu não refuto o irmão como pessoa, como teólogo e como um ministro do evangelho, professor da Bíblia, dá curso maravilhoso, mas nesse tipo de pensamento pessoal que o irmão passou no seu vídeo, quem tem um pouco mais de entendimento e conhece a denominação sabe que o irmão ali, na verdade, demonstrou que, como diz por sua própria boca, que tem parentes e amigos lá, não quis magoar, eu não quis ficar em mal-estar com os irmãos. Então, realmente, a congregação é uma seita. Se pesquisarmos os outros vídeos que o irmão fez recentemente, que ele fala sobre quais são as características de uma seita, ele deixa bem claro, se você seguir todas as características daquele vídeo que o irmão fez sobre seita, bate com tudo como é a
CCB, a Congregação Cristã no Brasil. Então, mais uma vez eu peço perdão com humildade ao irmão, se eu fui duro, particularmente com o irmão, mas nós temos que falar a verdade. Esse vídeo que eu faço aqui hoje, irmãos que estão ouvindo o vídeo, irmão Thales, Elias, esse vídeo fica em memória do nosso irmão José do Amaral, José Marques do Amaral, que foi membro da CCB durante muitos anos, ficou 54 anos na CCB, passou um processo horrível lá, levantaram calúnia sobre o seu pai, sobre a sua família, e eles se dividiram, e ele sofreu muito. E o seu irmão, ele foi para uma Assembleia de Deus, se não me engano, acho que em Goiânia, Goiânia, coisa assim, e ele mais já velhinho, ele escreveu um livro, e nesse livro, eu vou dizer o nome do livro aqui, chama-se Igreja do Véu, Igreja ou Heresia. Guarde bem, Igreja do Véu, Igreja ou Heresia. É um livro fantástico do irmão José Marques do Amaral, fantástico. Eu li esse livro em 2005, 2006, não sei, bem recordamente o ano, eu li esse livro. Não tive oportunidade de conhecer o irmão particularmente, então fica em memória dele, os trabalhos que o irmão fez há muitos anos. O irmão José Marques do Amaral também compôs hinos, é um homem que fazia a diferença no seu tempo, né? Um sofredor, sofreu na carne durante 54 anos perseguições por parte do Ministério CCB e ficou lá acreditando que ia mudar. Quando ele viu realmente que não havia condição de mudança, ele se levantou, teve coragem, se expôs diante de uma comunidade inteira, de uma igreja inteira, diante da família, e se expôs e saiu, e bateu de frente, escreveu um livro, publicou, e hoje é uma referência para os apologetas que defendem uma reforma na Congregação Cristã no Brasil, a vida do nosso irmão José Marques do Amaral. Então esse vídeo fica em homenagem dele, porque se nós formos, de qualquer forma, defender a Congregação Cristã no Brasil como sendo uma igreja problemática e não uma seita, vamos estar desmerecendo o trabalho deste irmão e de tantos outros irmãos, como o irmão Rinaldi. Irmão Rinaldi, um maravilhoso, um apologeta, Natanael Rinaldi, se não me engano. Faz tempo que eu não falava o nome dele. Grande homem de Deus, Deus já recolheu também. Então, vamos meditar nesse assunto. Então vamos deixar ao final do vídeo, rapidinho, um texto que eu achei aqui, que está no livro de Romanos, no capítulo 16 de Romanos, e no versículo... vamos achar aqui qual versículo. O versículo é o 17. Então vamos lá. Romanos 16, versículo 17. Eu vou ler 2 ou 3 versículos aqui para ser rápido. Diz assim o seguinte texto. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem as dissensões e escândalos. Contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas é o seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Compraz-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Então, esse texto fala que se alguém não está servindo a essa doutrina de Jesus Cristo, ele está promovendo dissensão, um separatismo. Esse texto não é basicamente por Montales, sabe? É por Montales Elias, é sobre o ministério do CCB, a forma do que ele foi criado, aonde chegou e como ele é hoje. Então, o apóstolo Paulo era muito mais duro de palavras, muito mais firme de palavras do que eu mesmo sou e muitos irmãos são. Talvez hoje em dia, no politicamente correto, as pessoas têm medo de expressar suas opiniões, mesmo o artigo 5º da Constituição dando direito para você expressar a sua liberdade de opinião, porque algumas denominações evangélicas e seitas processam as pessoas, levam aos tribunais. A Bíblia fala que é vergonhoso você levar um irmão na fé, um cristão, a um tribunal. Os cristãos levam ao tribunal, não resolvem isso, e diante de infiéis muitas vezes. Então esse texto é para você que está vendo esse texto hoje, desse vídeo, para você pensar. Refutar essa ideia de que a CCB não é uma seita, ela é uma seita, né? Ela é uma seita exclusivista, né?
e para não desmerecer o trabalho de tantas pessoas que lutaram em favor da obra de Deus. Espero que Deus abençoe você grandemente, com saúde, paz e esperança. Esperamos e aguardamos a vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e diante, quando Ele voltar, tudo as coisas serão claras e se farão nítido. Espero que você tenha gostado do vídeo, e Deus abençoe você e a tua família, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.